Boa noite. Boa noite a todos os presentes. Boa noite aos nossos amigos também que nos assistem pela internet. Bom, antes de nós começarmos a nossa palestra, eu tenho só 2 recadinhos rápidos. Primeiro é sobre a nossa viagem a Araxá, que será realizada no dia 15 de novembro, tá? E nós ainda temos passagens para vender. Se alguém tiver interessado, nós vamos sair daqui no dia 14, à noite, e voltarmos no dia 15, é feriado, vai ser uma sexta, a gente vai voltar no domingo, no dia 17. Então, quem tiver interessado em participar dessa viagem, que a gente faz todos os anos, a Araxá, vocês vão gostar muito. A gente vai visitar o Tadeu, o trabalho que o Tadeu tem lá. Então, é uma viagem bem interessante e todo mundo que vai gosta muito. Então, quem tiver interessado, tá, pode procurar. É só a Sandra que está vendendo, a Denise também? Mais a Sandra. Então, pode procurar a Sandra, ela ainda tem... O Mauro, mas é mais a Sandra, que está aqui a semana inteira. Então, daí, quem tiver interessado pode procurar a Sandra para conversar com ela, tá? Em participar da viagem. Vão gostar muito, é uma experiência gratificante. E nós temos também, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer as pessoas que estão colaborando com a gente na formação das nossas cestas básicas, Eu agradeço muito, nós agradecemos muito, a casa agradece muito, imensamente, todos aqueles que têm colaborado com a gente. E nós estamos precisando bastante, quem puder colaborar também agradecemos, de café, leite e óleo. É o que nós precisamos para terminarmos de completar as nossas cestas básicas que serão entregues agora na semana que vem. Tá? Então, quem puder colaborar, a gente agradece. Tá? Tem mais um aviso. Sobre as nossas sacolinhas de Natal. Então, nós fazemos todos os anos, essas sacolinhas de Natal para as crianças que são filhos, netos das pessoas que recebem a cesta básica conosco. Então, nós ainda temos várias sacolinhas ali. E se alguém quiser pegar uma das sacolinhas, a gente agradece muito e tem que entregar até o dia 10 do 11, que nós vamos fazer a nossa festa com o pessoal que recebe as sacolinhas de Natal no primeiro, vai ser no segundo. O primeiro domingo de dezembro, tá? Então, a gente pede para quem quiser pegar, pode procurar a Denise, pegar com ela, e terá que ser entregue até o dia 10 do 11, tá? Para que a gente possa organizar tudo, para dar tempo de a gente deixar tudo organizadinho, ver se não falta ninguém. Então, todos os anos a gente faz isso, tá? Para as pessoas, são os filhos, netos das pessoas que retiram a cesta básica conosco, tá? Uhum. Vamos então agora serenar a nossa mente, o nosso coração. Vamos elevar o nosso pensamento até Deus, nosso Pai. Vamos agradecer aos nossos amigos espirituais que aqui já se encontram muito antes de aqui chegarmos, preparando o ambiente para nos receber. Vamos agradecer essa oportunidade de estarmos aqui aprendendo um pouco mais as lições que nos foram trazidas pelos nossos amigos espirituais com a permissão de Deus. Vamos deixar afora os nossos problemas, as nossas preocupações, para que possamos aprender melhor as palavras que aqui ouviremos hoje. Que assim seja, graças a Deus. Bom, o texto de hoje é sobre filhos,
do livro Pensamento e Vida, do Chico Xavier. O autor espiritual é Emmanuel. A palestra de hoje vai ser feita pelo nosso irmão Caetano. Que ele seja muito feliz. Muito obrigado. Tem que segurar agora, né? Agora tem que Mais uma tarefa aqui. Precisa de uma terceira mão aqui para manusear tudo que eu preciso manusear. No mínimo, né? O máximo que pode acontecer é tudo cair no chão, mas tudo bem. Meus queridos irmãos, muito boa noite. Que a paz do Senhor Jesus seja em vossos corações. E antes de mais nada, agradecemos ao Pai de amor e bondade por estarmos aqui, mais esta noite, né? Todos juntos, reunidos, com esse único pensamento, que é aprender. Aprender com o Evangelho de Jesus, através dos nossos instrutores, que estão sempre conosco, graças ao bom Deus, né? E hoje é o nosso querido Emmanuel. Quem não conhece Emmanuel, né? O grande mentor do Chico. Esse Chico Xavier também inesquecível, que tantos textos de orientação nos tem deixado, né? Basta que tenhamos tempo para lê-los, né? Hoje é do livro Pensamento e Vida. E o tema é filhos. Deve ser por causa do Dia das Crianças, não é verdade? Todo mundo fazendo criança aí, né? Nós estamos ainda, graças a Deus, com aquela vontade de fazer criança, né? De povoar esse planeta, porque para isso viemos também, né? Para dar oportunidades para muitos irmãos que, do plano espiritual, também querem, né? Usufruir da experiência na matéria. Então o tema é filhos. E aqui já é um problema, né? Quando a gente pensa em filhos, o Espiritismo quebra muitos paradigmas. E um dos paradigmas que o Espiritismo já traz aqui, vocês vão perceber no texto de Emmanuel, logo no início, é essa questão dos filhos. Porque até bem pouco tempo nós imaginávamos que os filhos também eram nossos, né? Nós éramos tão pretensiosos que achávamos que o mundo era nosso, né? Aqui é nós. Para nós tudo é nosso, nós temos que nos apossar, né? Comprar e pronto. E, inclusive os filhos. Aí, inclusive os filhos também não, os corpos, nossos corpos. Os corpos também nós achamos que somos nossos. Não, é meu. Eu faço o que eu quiser e bem entender da minha máquina física. Mas aí vieram nossos irmãos espirituais dizendo que não era bem assim. Que na verdade nós não somos donos de nada. Tudo nos é dado por empréstimo. Não é isso? E que nós teríamos que cuidar bem de tudo. Porque nós teríamos que prestar contas ao Criador e à vida de tudo o que nos é entregue como usufrutuários que somos nesta vida, né, na matéria. E uma dessas coisas que nós seremos chamados a responder perante os tribunais divinos são os filhos. Que nós não somos, como bem diz os nossos amigos, não são nossos. Nós não somos donos dos nossos filhos. Esse é o primeiro paradigma que já cai por terra. Nossos filhos, como diz o nosso querido Hermínio no seu livro famoso, nossos filhos também são espíritos. Então, primeiro, os irmãos espirituais já nos esclareceram que nós éramos espíritos, não é verdade? Que nós éramos centelhas divinas. Temporariamente, se expressando num corpo de matéria, um corpo físico. E que, por via de consequência, também nossos filhos, que vêm através de nós, são espíritos. E que nós estávamos apenas colaborando com os nossos filhos, dando a ele o quê? O material necessário para que eles também, enquanto centelhas divinas, espíritos imortais que também são, preparassem os seus veículos físicos adequadamente. É só isso que nós fazemos. Fornecer esse material. Mas isso já é muito. Porque é uma tarefa também divina. Porque a vida é solidariedade. E nós somos chamados nessa tarefa, na questão da paternidade, a sermos solidários. Mais solidário que essa tarefa divina de nos tornarmos pais e filhos, não existe. É uma parceria fantástica, que nós não percebemos. Às vezes passa despercebido, a gente não dá tanta importância. Né? Por quê? Porque nós somos ignorantes ainda, né, de muitas coisas. Inclusive desta. Né? Inclusive desta. E o Hermínio, lá no texto dele, é interessante que ele já alertava no prefácio que os nossos filhos vinham da pátria espiritual também. E que nós apenas éramos responsáveis por eles. Né? Nós pedimos, nós sabemos hoje
que nós acertamos no plano espirituais, fazemos nosso planejamento, e um dos itens mais importantes desse planejamento é o planejamento familiar. É a nossa família, né? A célula máter da sociedade. Esse é um planejamento importantíssimo que nós fazemos lá, onde nós definimos com os nossos irmãos que nos acompanham, a nossa família espiritual, com quem nós vamos formar grupos aqui no plano, a terceira dimensão, na matéria, para trabalharmos juntos com o mesmo objetivo, qual seja o de evoluir. E aí nós nos revezamos nos papéis, né? Uma hora nós somos filhos, em outro momento já somos pais, e assim vamos, né? Vamos. E em cada um desses papéis nós temos muito a aprender. Não é isso que está acontecendo? Não é isso que a gente já sabe agora? Agora a gente já sabe, porque nossos irmãos já nos informaram isso. E nós já não nos enganamos mais quanto aos nossos filhos, né? Já não somos mais os donos dos filhos, lembra? Que no passado era complicado, né? Os pais eram os donos dos filhos, né? Tinham que fazer as vontades dos pais, né? Tinham que ser aquilo que o pai definisse, tinha que seguir uma direção moral, educacional, pedagógica, definida pelos pais, que às vezes eram muito rígidas, né? Hoje a coisa muda um pouco, né? Tinha que mudar, graças a Deus, né? Hoje a gente tem essa compreensão um pouco mais expandida, de que nossos filhos também são espíritos e tão merecedores do nosso amor, do nosso carinho, da nossa compreensão, como qualquer outro ser humano, né? É assim que Jesus dizia: amar ao próximo como a ti mesmo. E esse amor tem que começar onde? Ali, no lar, não é verdade? Muito bem. Então vamos aqui para Emmanuel. Emmanuel enfatiza essa questão dizendo que nasce a criança trazendo consigo o patrimônio moral que lhe marca a individualidade, antes do renascimento no plano físico. Essa é outra coisa que também maravilhosa que nós aprendemos com nossos irmãos espirituais, que as crianças, elas não são simplesmente crianças, elas são espíritos. E como eles também são imortais, como nós somos, eles trazem uma bagagem, já vêm com a bagagem espiritual. E às vezes essa bagagem é muito maior que a dos pais, em termos de experiência, tá? Em termos de experiência, tá? Pode ser maior que a dos pais. Então já está dizendo aqui, ó, trazendo consigo o patrimônio moral. Então já tem a criança, quando chega no seu lar, só o corpo, só a matéria é nova. O espírito pode ser muito antigo, muito velho, numa nova experiência. Olha que interessante, né? Isso muda tudo. Não sei se, para mim mudou tudo, não sei para vocês, né? É interessante você realmente olhar aquele ser tenro, né? Hoje, até aqui os que são mais velhos, têm já netos, que têm filhos, olhar aquela criaturinha indefesa, tenra, imaginar, meu Deus, uma criatura divina, um espírito que pode ser milenar, como eu sou, não é verdade? Dependente o quê? Da nossa proteção. Aí que é o divino, né? Essa coisa da solidariedade. No entanto, esse irmão que vem sob a tua responsabilidade, em comum acordo, hein? Comum acordo. Nada é imposto, lembram-se? Chega num momento das nossas vidas, nós assim de espíritos medianos que somos, que nada mais nos é imposto, né? Tudo já tem a nossa concordância, né? Já tem um pouco da nossa concordância. Nós já começamos a interferir no planejamento dos nossos destinos, não é assim? Muito bem. E nós estamos estudando hoje para aumentar essa nossa capacidade de cada vez mais interferir nos nossos destinos. E definirmos os nossos caminhos, né? Por nós mesmos. É assim que tem que ser, né? A criança é assim, né? No entanto, receberá os reflexos dos pais. Isso que nós temos que ficar atentos. E dos mestres, que lhe imprimirão a nova chapa cerebral, as imagens que em muitas ocasiões lhe influenciarão a existência inteira. Quer dizer, ele traz experiências, mas vem maleável, vem com um espaço para que os seus novos educadores, os pais, os professores, possam lapidá-lo. Lapidar aquela bagagem que ele já traz com ele, né? Que já está com ele. Indiscutivelmente, a instrução espera-lhe o espírito em nova fase, enriquecendo-lhe o caminho nesse ou naquele mistério. Contudo,
Importa reconhecer que a palavra escrita, em confronto com a palavra falada ou com o exemplo direto, revela poderes de repercussão menos vivos, mormente quando torturada entre os preconceitos da forma gramatical. E que Manuel está querendo dizer? Que educação, a formação é necessária. Os espíritos vêm realmente para serem reformulados, reprogramados. E a educação tem muita importância nesse papel. A formação intelectual. Mas que é o exemplo no lar dos seus educadores, dos pais, daqueles com os quais ele convive no núcleo familiar, que é muito mais importante, são aqueles que vão ter maior importância do que as lições intelectuais. Então, está chamando a nossa atenção para isso, né? Os exemplos serão fundamentais para modificar o caráter, para lapidar a moral desse espírito que está chegando para ser educado sobre a nossa responsabilidade. E ele continua, é que a voz e a ação prática jazem impregnadas do magnetismo indutivo que se desprende da reflexão imediata, operando significativas transformações para o bem ou para o mal, segundo a natureza que lhes personaliza as manifestações. Então, não basta só discurso. O discurso tem que vir acompanhado de práticas, de exemplos. Né? Isso sim, a palavra tem magnetismo próprio. Mas os exemplos também lhe dão corpo. Então, nós pais temos uma responsabilidade imensa, né? Porque nós somos espelho para essas crianças. Né? Eles se refletem em nós. Nós sabemos disso. Hoje os psiquiatras, né, chamam a atenção dos pais para esse fato. Olha, cuidado. Porque os seus filhos se inspiram nos pais. Perfeito? E está correto. Porque se um irmão que está vindo no nosso lar, está vindo com muitos problemas morais, nós seremos os seus instrutores, em última instância. Não? Mandaremos ele para a escola? Sim. Mas em termos morais, quem vai lapidar? A família. A gente sabe disso. Nós estamos relegando essa responsabilidade para a escola? Sim. Estamos mandando os filhos para a escola o mais cedo possível. Né? E estamos nos preocupando menos com a educação moral dos nossos filhos. Sinal dos tempos. Né? Mas não devia ser assim. Os irmãos espirituais estão chamando a nossa atenção para esse aspecto, que nós somos responsáveis pela educação moral dos nossos filhos. Né? Que as crianças confinadas na terra, ao nosso zelo, são portadoras de aparelhagem neurocerebral completamente nova em sua estrutura orgânica, a afeição de câmara fotográfica devidamente habilitada a recolher impressões. Então, eles vêm esquecidos. Eles têm experiência sim, mas está amortecida essas lembranças. Então eles vêm numa nova existência. Aquele tempo de infância é o período em que os educadores vão atuar nessa nova aparelhagem, né, que o espírito se reveste, para modificar-lhe o íntimo. Essa é a função. Né? E isso que é o divino dessa coisa da educação. Né? Não é só intelecto, meus queridos. Olha que interessante. Não é só ciência. Não é só a parte externa. Não, não. O pai quer que aquele filho que tem uma nova oportunidade modifique-se interiormente. O que está acontecendo conosco? O que aconteceu conosco? Nós fomos crianças aqui, né? Nós lembramos da nossa infância. Os nossos pais, nossos tios, nossos avós tiveram uma influência fundamental na formação do nosso caráter, ou não? Não é isso? Os professores, então, nem se fale, né? Quantos de nós, às vezes, nos inspirou em um professor, não é verdade? Que ele era exemplo. Né? Pois é. Muitos se pegam os avós. Eu, por exemplo, me peguei ao meu avô que fui criado com meu avô e com a minha avó, né? Espíritos de moral, de correção, né? E isso a gente copia enquanto criança, né? A gente vive naquele ambiente. O contrário também é o que diz Emmanuel. O contrário também é verdadeiro. Então a criança vai se impregnar daquilo que o meio está ali oferecendo. Então, o objetivo é que na máquina dessa espécie é constituída por um sistema de lentes apropriadas, capaz de colher imagens corretas sobre recursos sensíveis, é representada na mente infantil por um espelho renovado em que se conjugam visão e observação. Olha só, visão e observação. A criança é a mesma observadora, não é verdade? As crianças não dão nada, eles observam muito. Né? Atenção e meditação por lentes da alma,
absorvendo os reflexos das mentes que a rodeiam, olha só, os reflexos das mentes que a rodeiam, e fixando-os em si própria, como elementos básicos de conduta. Olha que bacana. O que é isso? O exemplo, não é verdade? Os pequeninos acham desse modo à mercê dos moldes espirituais do que lhes tecem o berço. Exemplo dos pais. Ou que lhes asseguram a escola, assim como a argila frágil e viva ante as ideias do oleiro. Vocês viram um oleiro fazendo o vaso? É o oleiro que molda o vaso, né? Os pais, os educadores, moldam o caráter de uma criança, não é verdade? Ou seja, de um espírito. Nós estamos falando aqui de uma criança na aparência, mas em essência um espírito, não é verdade? Com a sua bagagem milenária. Não podemos, pois, esquecer na Terra que nossos filhos, embora carreando consigo a sedimentação das experiências passadas, em estágios anteriores na gleba fisiológica, são companheiros que nos retomam transitoriamente o convívio, quase sempre para se reajustarem conosco aos impositivos da lei divina, necessitados, quanto nós mesmos, de provas e ensinamentos no que tange ao trabalho da regeneração desejada. Olha só, afirmando que os nossos filhos, tal qual nós mesmos, está também num programa de regeneração, uma programação de reaprendizado, de reprogramação espiritual. Não podemos perder isso de vista. Senão a gente vai falhar na educação dessa criança. Olha, interessante. Isso é a nova visão, é o novo paradigma que o Espiritismo nos traz e coloca isso claramente para que nós realmente retomemos a educação dos nossos filhos. Nós perdemos um pouco, né, a noção, né? Então nós temos que retomar. Só que agora sob um novo prisma, né? Sabendo que os nossos filhos são espíritos também imortais, que têm uma bagagem, que eles não vêm limpos, né? Como se fosse uma folha branca, né? Para ser escrito tudo novamente. Não. Já trazem alguma coisa escrita, né? E que nós temos que moldar somente. Perfeito? Observar. Dar carinho, dar amor, dar atenção. Não é verdade? Só que nós temos que ser professores interessados pelos nossos alunos. Né? Muito bem. Bom, aí vai alertar o Emmanuel o seguinte aspecto. Que excetuados, quer dizer, tirando aqueles que transcendem os nossos marcos evolutivos. Transcendem os nossos marcos evolutivos, olha só. Estão acima de nós ainda na questão evolutiva. A fase da missão particular de que se investe na renovação do ambiente comum. Todos eles nos sofrem os reflexos. Então só aqueles que são mais superiores do que nós não nos copiam tanto. Eles são superiores. Vão desenvolvendo suas capacidades. Tem mais experiência. O que é um ser superior? Aquele que tem mais experiência. Também não é aquela visão tacanha aqui da nossa terra que é superior porque é mais bonito, é socialmente mais apreciado e tem um intelectual mais... Não, não é isso, nada disso. É que tem mais experiência. Tá? Assimilando impressões. Então, fora esses que ele separa, que é uma exceção, e não vão nos copiar tanto, porque já são espíritos com um certo grau de evolução, os demais, sim, vão realmente copiar, e muito. Vão tomar os seus genitores como modelo. E seus professores também. Está aí a nossa responsabilidade. Assimilando impressões entranhadamente perduráveis. Entranhadamente perduráveis, quer dizer, que fixam no seu interior. Que às vezes lhes acompanham os passos desde a meninice até a morte do corpo denso. E isso é uma verdade. Às vezes, realmente, quando os educadores são bons, marcam realmente a vida da criança, o caráter de uma criança, de um espírito, até por toda a sua vida. São ensinamentos profundos que ele passam. Quando os ensinamentos são bons, né, de moral, de uma moral acentuada. Mas o contrário também é. Né? Se for uma moral do lado negativo, vai marcar o destino dessa criança por toda a sua existência terrena. Perfeito? Uma lógica, né? É lógica. Né? Tratá-los a contas de enfeites do coração, aí vem a pancada do Emmanuel, né? Tratá-los como enfeites, como bibelôs do nosso coração, será induzi-los a funestos enganos.
Enquanto que, porquanto, em se tornando ineficientes para a luta redentora, é aquela coisa que a gente conhece, muito mimo, acaba o quê? Amolecendo o caráter do espírito, não é verdade? Você não está preparando aquela criança para enfrentar as dificuldades da vida. Né? Você está preparando um espírito fraco. Você está super protegendo, você não está protegendo na verdade. Você está criando dificuldades para a vida, para ele superar as dificuldades. Não esqueça que ele tem uma programação também, como você. E como você fez para se impor na vida? Tudo foi fácil? Não. Muitas vezes você teve que decidir, não teve? E nós temos que decidir, não temos? Nós não temos que preparar nossos filhos para decidirem, quando for o tempo de decidirem, quando atingirem a adolescência, a madureza e por aí. Porque senão, nós vamos ver alguns exemplos de irmãos como agora, com 40, 45 anos, que não quer sair da casa do pai nem da mãe, né? Não quer decidir nada, né? Quer ficar ali, na casa da mãe e do pai, né? Gozando do calor do lar, é isso? Não quer assumir responsabilidades, né? Não quer assumir sua própria família, né? Olha que interessante. E quem que faz isso? Os genitores, os educadores. Então tratá-los à conta de enfeites do coração será induzi-los a funestos enganos. Porquanto, em se tornando ineficientes para a luta redentora, quando se lhes desenvolve o veículo orgânico, facilmente se ajustam ao reflexo dominante das inteligências aclimatadas na sombra ou na rebeldia. Olha só. Hoje a gente vê muito disso, né? A gente dando muita moleza para essas crianças, né? Para esses espíritos. E aí, na adolescência, eles se tornam rebeldes. Quando você quer torcer um pouco mais, aí eles ficam rebeldes. Né? Onde eu estava aqui? Deixa eu ver. Gravitando para a influência do pretérito que mais deveríamos evitar e temer. Gravitando para a influência do pretérito, porque muitos deles trazem isso sim no seu íntimo já. A gente já percebe, né, quando a criança não quer nada com a vida, né? Desde cedo ele já demonstra. Né? Aqueles que querem alguma coisa com a vida, desde cedo a gente já vê que são responsáveis. Aqueles que não querem, a gente já percebe logo, muito desde cedo, que eles não querem nada com a vida. E se não tiver uma orientação mais firme, eles realmente não vão querer nunca nada com a vida. E não foi para isso que eles vieram, para consertar isso? Foi. Né? É assim que toda criança entregue à nossa guarda é um vaso vivo a arrecadar-nos as imagens da experiência diária, competindo-nos, pois, o dever de traçar-lhes noções, olha gente, traçar-lhes noções de justiça e trabalho, fraternidade e ordem, habituando-a desde cedo à disciplina e ao exercício do bem, como a força de nossas demonstrações, olha só, do nosso exemplo, sem, contudo, furtar-lhe o clima de otimismo e esperança. Olha que interessante. Então, o Emmanuel está dando uma receita de como se educar realmente, verdadeiramente, um espírito, né, nessa linha que nós estamos falando, né, com responsabilidade. Não é fácil. Não é fácil. Essa é uma das tarefas em que muitos espíritos fracassam, que é o de ser orientadores de outros espíritos. Não é fácil. Por isso que o Espiritismo vem em nosso socorro, né? Com tantos textos nos alertando, nos dando dicas. E outros irmãos nossos que estão encarnados aí ajudando a gente a educar nossos filhos, como o Shinyashi, que tem outros aí, né? Que tem livros escritos, psicólogos, bons psicólogos, né? O Isamitiba, que são irmãos experientes que estão realmente aí. Só que a gente às vezes, né? Também não dá muita importância, né, para os textos, para as palestras desses irmãos. Seria bom a gente começar a prestar atenção nessas palestras, né, que está na internet hoje, né? Hoje a internet é um veículo fantástico que socializa todos esses ensinamentos. Né? Então, segue Emmanuel aqui. Acolhendo-a com amor, olha só, cabe-nos recordar que o coração da infância é urna preciosa a incorporar-nos os reflexos, olha só, a incorporar-nos os reflexos, né, os nossos exemplos. Troféu que nos retratará no grande futuro, na vida futura, no qual passaremos todos igualmente a viver na função de herdeiros das nossas próprias
obras. Olha que coisa séria que o Emmanuel está dizendo aqui. Ou seja, no futuro, se nós realmente educamos nossos filhos com esse senso de responsabilidade, com amor e senso de responsabilidade, no futuro formaremos uma família feliz, né, e realizada, né, que era a nossa tarefa. Né, porque nossos filhos vieram para isso, nós tínhamos que lapidá-los. E nós seremos herdeiros das nossas próprias obras, porque no futuro eles podem ser o quê? Os nossos pais. Olha que interessante. Olha aí, dona Maria. Nada impede que no futuro eles sejam os nossos pais, não é verdade? Nós estamos preparando, muitas vezes, alguém, numa futura programação, que vai nos receber numa nova programação, numa nova reencarnação, e que pode ter sido o nosso filho. E essa educação que você deu para ele agora, esse carinho, essa educação, senso de responsabilidade e tudo mais, vai se refletir no caráter desse irmão, no futuro. Né? Olha que interessante. Essa é a maravilha da vida, meus queridos. Esse é o divino da vida. Todos nós nos colaborando, né? Uns com os outros. Para que todo mundo evolua. Todo mundo tenha a oportunidade de em cada uma desses papéis, adquirir um pouco mais e evoluir sempre. Olha que interessante. Não é bacana isso? Muito bem. Esse é o Emmanuel. É direto, você vê que Emmanuel é direto, né? Ele é incisivo. Não tem subterfúgios. Né? Então, que nós fiquemos com essa impressão de que todos nós somos espíritos e nós temos responsabilidade para com nossos filhos, tá bom? Essa é a mensagem principal que o Espiritismo vem nos trazer e que nós temos que guardar no nosso coração. Vamos amar as nossas crianças, mas também vamos prestar atenção na nossa responsabilidade perante as nossas crianças. Perfeito? Sempre com amor. Porque está ali um irmão nosso que também precisa da nossa colaboração para evoluir. E da nossa firmeza. Né? E do nosso exemplo. Olha que vai. Esse é o bacana, o nosso exemplo. Bacana? Perfeito. Então, está aí eu vou deixar com vocês também a proposta de uma leitura muito boa, que é desse querido escritor, Hermínio C. de Miranda. Não é um livro psicografado, ele é um autor espírita, mas não um psicógrafo, em que ele escreveu Nossos Filhos São Espíritos. Para quem quer aprofundar no tema, muito bom, excelente leitura, e que ajuda a entender essa questão, ajuda a gente a entender essa questão de que os nossos filhos também são espíritos imortais. Muita paz a todos, que Deus abençoe, Jesus os ilumine e continue dando força para que vocês trabalhem e ajudem vossas crianças a serem mais felizes. Que assim seja. Vamos parar por aqui, porque o nosso horário agora é restrito. Não dá nem para ler a poesia. Tinha uma poesia linda aqui de Casamiro de Abreu sobre os anjinhos, mas não era tempo. Disciplina. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Alguma colocação? A gente tem alguns minutinhos para isso. Se alguém quiser falar alguma coisa. Ninguém quer falar nada? Então, a gente vê que em várias famílias, crianças são educadas igualmente, mas a gente se depara com personalidades totalmente diferentes, justamente porque elas vêm com diferentes bagagens, né? E o que a gente faz quando a gente perde o controle, digamos assim, de uma criança? A gente não sabe o que fazer para ajudar. O que fazer nesse sentido? Que eu acho que é um desespero para um pai ver que, nossa, eu tenho uma filha que se encaminhou tão bem, mas a outra não está indo para o mesmo caminho. E agora? O que eu faço? Boa pergunta. Obrigada. Boa pergunta. Qual é a mãe ou o pai que não fica triste, apesar de todos os esforços, de todo o seu amor, de toda a dedicação, ver um filho não seguindo um caminho de disciplina, de amor ao trabalho, né, de amor ao semelhante, de moral? É difícil. E o que fazer? Continuar trabalhando nesse sentido. Não desistir. Não desistir dele. Jamais. É isso que a gente pede. Né? Não desistir. Conselhos. É uma conversa franca. Hoje nós estamos num nível em que o diálogo tem que ser constante com nossos filhos. Né? Não dá mais para impor nada, porque eles são muito esclarecidos também. Né? Muitos deles são mais evoluídos do que nós. Tem mais experiência do que nós.
né? Pode ter uma moral, pode ter um intelecto muito mais desenvolvido. Às vezes a moral está um pouco não tão evoluída, mas estão tão capazes quanto nós. Então nós temos que partir para o diálogo. A ferramenta é o diálogo. E não desistir deles jamais. E em segundo plano, pedir forças para o alto. Aí sim, pedir forças para que os protetores desse nosso irmão, os anjos de guarda, os seus guias, os seus mentores, auxiliem. Né? Faça coro conosco. Né? Para que a gente possa influenciar, para que eles possam influenciar, aconselhar, intuir essa criatura sempre para o bem. No mais, está nas mãos de Deus, porque ele é um filho de Deus. Não esqueça nunca que ele não é o seu filho, né? Em última instância. Está sob sua responsabilidade. E que não é total a sua responsabilidade. Lá no livro dos Espíritos mesmo está escrito isso. Que se um pai faz tudo o que pode para ver seu filho no caminho do bem, e mesmo assim ele sai o caminho não tanto correto, ele realmente se isenta. Ele tem que realmente deixar correr a lei divina. A lei que realmente vai consertar tudo no final. Afinal de contas, também ele é um espírito em evolução, em aprendizado. E aí ele vai retornar mais 10 vezes. Quantas vezes forem necessárias. Porque o Pai é misericordioso, né? Ele não limita o número de experiências até a gente aprender. Nesse caso, pegando esse gancho, o que acontece é que cada espírito está numa fase evolutiva, né? E esse espírito não veio no lar, no caso da nossa irmã, e não veio por acaso, né? Ele veio, e o melhor exemplo é outra criatura, irmã, né? Consanguínea e espiritual, dele ou dela, não sei, é irmã, né? Você falou, moça? Então, são irmãos, né? Mas eles já estiveram juntos, e alguma pendência, algum resquício de alguma coisa ficou, né? Ou entre esses espíritos, irmãos, ou com a mãe, né? Alguma coisa que veio. Por isso que ele veio no lar para o ajuste. Aí é o exercício da paciência, é do bom exemplo da própria mãe, da outra pessoa que serve de exemplo, o irmão, a irmã, né? Então é assim que a humanidade vai caminhar. E depois a evolução de uma talvez seja maior do que a outra. A experiência dessa que está se comportando de uma maneira que a gente acha que é a melhor, tem uma história, né? Mais evoluída. Então a gente sabe que cada um, às vezes, são muito mais evoluídos do que nós, né, os irmãos. Então a gente sabe que é assim. Como aquela criança de hoje foi o nosso bisavô, nós já vimos muita história dessas, que os espíritos comprovam. Né? E esse livro que você citou é excelente para mostrar casos antigos, né? Na Índia, principalmente, tem muitos casos desse livro do Emílio aí, falando. Acho que muito bacana, né? Jurandir complementou muito bem. É o exercício da paciência. Aquele que se reconhece que está um grau acima de compreensão, tem que ser o mais paciente e tem que ser o instrutor. Né? Como o bom professor que pega pela mão, tem paciência, ensina quantas vezes for necessária a lição, né? E deixa nas mãos do pai o resultado, né? Porque ele está só jogando a semente. Se ela vai dar fruto, só o pai. Não é isso? Muito bem. No lar, a gente fala sempre do Evangelho no lar, que é uma história, aquilo que a gente sabe. Importantíssimo. Espalhar a história direitinho para as criaturas entenderem que cada um é um mesmo. Esse é um conselho que vem com nossos irmãos espirituais, que vem juntos com o Espiritismo, que diz, olha, façam a leitura do Evangelho no lar com seus filhos, né? Chame, participem, para os seus filhos participarem. Essa é uma maneira de a gente ir lapidando também o mental dos nossos filhos, o emocional. Né? Beleza? É isso aí. Deixa eu falar uma coisa. Você comentou o fato de que hoje, né, as pessoas, os filhos já têm 40 anos e ainda moram na casa dos pais, né? Não, e é verdade, porque eu estive lendo foi uma entrevista com os psicólogos americanos e eles fizeram uma pesquisa sobre isso, de que hoje os filhos têm 30, 35 anos e ainda moram na casa dos pais, coisa que não era comum antigamente. Com 20 e poucos anos, o filho já ia cuidar da sua própria vida, ou casava, e eles acabam se acomodando na casa dos pais. Essa é a verdade, como eles colocavam lá na entrevista. Porque
fica aquela coisa, eu tenho onde morar, então eu tenho quem me dê as coisas, muitas vezes ele não precisa participar financeiramente da manutenção da família, né? E acaba ficando muito cômodo. Então, muitos às vezes nem querem mais casar. Eu vou ficar aqui mesmo, tá bom assim. Pra que eu vou assumir uma responsabilidade, né? Então, eu fico aqui, tá ótimo, né? Meu pai tá aqui, minha mãe tá aqui, eu vou assumir uma responsabilidade pra quê, né? E ela diz que isso a gente já vem trazendo, né, desde pequeno, porque hoje, como os pais, né, na atualidade, a maioria trabalha fora e os filhos são deixados em escolas desde pequenininho, a culpa dos pais é muito grande, porque deixam os filhos. Então, esse sentimento de culpa acaba fazendo com que você acabe protegendo demais e mimando demais, porque você tem esse sentimento de culpa, e você vai levando esse sentimento de culpa ao longo dos anos, e os filhos vão se acomodando com isso, sabe? Tá, isso explica, mas não justifica, como diz Emmanuel. Não adianta ser o bibelô, não é verdade? Porque aí vai realmente criar espíritos fracos. Você não está ajudando a criatura, você está realmente prestando um desserviço para aquela criatura. Perfeito? É isso aí que Emmanuel ataca. Perfeito? Isso mesmo. Bom, eu encerrei a minha missão por hoje. Novamente, que Jesus os abençoe e o Pai os fortaleça, tá, gente? E abençoe nossas crianças. Abençoe nossas crianças, né? Principalmente aquelas crianças que são vítimas, né? Que vêm enfrentando ambientes adversos, que já nascem numa condição difícil desde o berço. Vai ficar aqui, mas... Tá, nós vamos passar agora para as nossas vibrações, em seguida aos passos. Depois, então, de termos aprendido mais um pouquinho, de termos recebido um pouco mais para o nosso aprendizado, vamos fixar novamente a imagem de Jesus, nosso Mestre.